Glória a Jesus. Amém, queridos? Muito bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, com o coração aberto. E vou falar com você uma coisa: nunca tinha visto aplauso depois do CDC News. Mas a Amandinha brilhou, não é verdade? Falei com ela que ela já está aqui treinando, ficando mais próximo do altar, né? Daqui a pouco, né, Lu, já vai acostumando com a ideia, né? Daqui a pouco está ministrando a palavra aí. Essa juventude que Deus está levantando, né? Amém, queridos? Eu quero compartilhar com você hoje um tema muito importante na palavra. Quero ler com você 1 Timóteo capítulo 2. Primeiro Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Primeiro Timóteo capítulo 2, a partir do verso 1. Olha aqui, diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo. Querido, olha que coisa tremenda. A palavra de Deus diz que Deus quer que todo ser humano seja salvo. Já pensou nisso? Todo ser humano, Deus quer que todo ser humano seja salvo. Aí você diz assim: mas estranho esse negócio de ser salvo. Por que a gente precisa ser salvo? Parece uma expressão vazia. Ser salvo de quê? Porque, querido, a palavra de Deus, ela diz que existe a eternidade. E quem crer em Jesus será salvo. Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Nós precisamos entender a mensagem de Deus. A salvação, ela está falando da eternidade. Quando você pega Mateus, no capítulo 25, versículo 31,
Olha aí, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Querido, presta atenção nessa mensagem. Um dia Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar. E ele vai se assentar para julgar as nações. Todas as nações vão ser reunidas na sua presença. E ele vai julgar a todos, um por um. E ele vai separar as ovelhas dos bodes. E ele diz que a diferença entre a ovelha e o bode é a prática de vida. É como você se comporta na presença dele. Meu irmão, muitas vezes nós não entendemos por que é necessário pregar a salvação. Mas você já pensou? Uma pessoa que não ouviu a mensagem de Cristo,
Uma pessoa que não ouviu o anúncio de que vai haver um julgamento final. E que aqueles que não forem aprovados naquele julgamento final, eles vão ir para a condenação eterna. Você já imaginou o que é condenação eterna? Nós não estamos falando de um mês, não estamos falando de um ano, não estamos falando de 10 anos. Nós estamos falando de eternidade. E a Bíblia diz claramente que quando Jesus voltar, Ele vai separar uns dos outros. Ele vai separar os justos dos injustos. Ele vai separar aqueles que viveram para agradar a Ele, daqueles que não quiseram agradar a Ele. Só que aqueles que não quiseram agradar a Ele, vão ser condenados eternamente. Há um sofrimento eterno. Não é algo passageiro, é eterno. Meu irmão, nosso coração precisa temer diante disso. O nosso coração precisa ficar atento a isto. Nós não podemos ser indiferentes à mensagem de Cristo. E quando nós ouvimos essa mensagem, nós precisamos ter um posicionamento. Meu irmão, tem muita gente que fala assim: é muito difícil servir a Deus. Meu irmão, difícil é ser condenado eternamente. Difícil é você, no último dia, descobrir que você não foi aprovado, e você foi lançado no inferno, e do inferno vai ser lançado no lago do fogo, onde há choro e ranger de dentes. Tem gente que diz assim: mas é muito difícil resistir ao pecado. Meu irmão, difícil é você ser condenado por causa do pecado. Difícil é por você não temer a Deus, no último dia você descobrir que não tem jeito para você. Olha, nós lemos desse texto, e no texto fala: mas Senhor, eles ficaram surpresos. Mas Senhor, quando nós não fizemos isso? Ou quando nós fizemos isso? Houve uma surpresa. Querido, tem muita gente achando que está salvo, que está garantido, só porque levantou a mão, só porque um dia falou: eu creio em Jesus. Irmão, você acha que é só levantar a mão? Você está achando que é só falar que crê em Jesus e já está garantido o resto? Não, querido. Nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. A palavra que nós recebemos, se realmente nós cremos, ela precisa produzir em nós frutos dignos de arrependimento. Porque arrependimento produz mudança. Não existe arrependimento sem mudança. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mente.
Se você se arrepende, você muda. Porque mudou a sua mente, mudou a sua maneira de pensar, mudou a sua maneira de raciocinar. Antes você achava normal fazer tal coisa, mas quando você entende que aquilo não agrada a Deus, então você fala, poxa, eu não quero fazer isso mais, porque isso não agrada a Deus. Eu entendi, então agora eu não vou fazer isso mais, porque eu entendi que não agrada a Deus. Meu irmão, se há arrependimento, há mudança. Deus quer que todo ser humano seja salvo. Qual ser humano que Deus quer que seja salvo? Todo, está na palavra. A palavra diz o quê? Que Deus quer que todo homem seja salvo. Todos. Essa é a vontade de Deus. Agora, para que isso aconteça, querido, a Bíblia, lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13, coloca aí para a gente, Romanos 10, 13. Diz aqui, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? De quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Para aí, por favor. Querido, olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem vários versículos que vão complementando o processo de salvação, né? Não é só invocar, tem várias coisas, né? Mas esse é um versículo que fala sobre salvação. E ele diz, olha, mas como invocarão aquele que não ouviram? E como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Meu irmão, tem muita gente que não sabe que um dia vai ter um juízo, vai haver um julgamento. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que não sabe que, se ele não se posicionar da maneira correta, ele pode ser condenado. E como que essas pessoas vão saber que Jesus vai voltar? Como que elas vão saber que um dia Ele vai estabelecer o julgamento dele sobre todas as nações? Como que elas vão saber de que esse Deus é um Deus sério, é um Deus que cumpre aquilo que Ele diz? Ele falou que vai haver o julgamento, e vai haver. E tem muita gente aí brincando com essas coisas. Inclusive, muitos líderes, muitos crentes, brincando com essas coisas, como se elas não fossem verdadeiras. Meu irmão, nós precisamos temer, nosso coração precisa temer a Deus. Nós precisamos entender, falar, olha, a palavra é a verdade, isso vai acontecer. E eu preciso estar preparado. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele assim, olha, você precisa estar preparado. Meu irmão, todos nós precisamos estar preparados.
Porque não existe esse negócio, olha, se você tem um cargo tal, vai ser mais fácil para você. Não, querido, você vai ter que prestar contas. E se dependendo da sua função, vai ser pior, mais difícil ainda. O juiz é mais acirrado. O juízo para você é grande, para mim é maior, porque eu estou aqui ensinando você. Ué. A Bíblia fala isso. Meu irmão, mas se o nosso coração temer a Deus, nós vamos poder anunciar isso para as pessoas. Você já pensou quantas pessoas que você conhece e que você sabe que se elas morrerem hoje, elas estão na condenação? Por que você sabe? Porque você sabe que pela prática de vida delas, elas não estão agradando a Deus, elas não estão cumprindo os ensinamentos de Deus, elas não estão andando no caminho da verdade, elas não estão fazendo aquilo que determina a palavra. Então, se elas estão mal posicionadas, meu irmão, não é a gente que está julgando, não, é a palavra. É o posicionamento errado delas que está julgando elas. E a gente não pode achar que a gente é melhor do que eles, não, porque a gente também está passando pelo mesmo caminho. O caminho estreito. A gente sabe disso, não é para a gente se sentir confortável, ao contrário, é para que a gente possa estar melhor posicionados, é para que a gente possa consertar aquilo que ainda não foi consertado. Levando a sério as Escrituras. Meu irmão, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Talvez você fique pensando assim, mas se eu chegar perto de fulano e falar de Jesus para ele vai falar que eu sou brega, que eu sou careta, que eu sou extraterrestre. Se eu chegar para fulano e falar de Jesus para ele vai me discriminar, ele vai começar a me tratar com indiferença. Talvez você esteja restringindo a expansão da oportunidade, porque a pregação do Evangelho é a oportunidade para que aquela pessoa seja salva. Não é a garantia, mas é a oportunidade. Meu irmão, não pense assim, fulano vai começar a me tratar diferente, fulano vai achar que eu sou careta, vai pensar que eu sou religioso, vai pensar que eu sou... Querido, não importa o que essa pessoa vai pensar, importa que você precisa dar a oportunidade a essa pessoa para que ela conheça a verdade e para que ela possa então se decidir. Você não pode decidir por ela, mas você pode dar a ela a oportunidade dela se decidir. Eu queria, inclusive, deixar aqui um desafio para os nossos amados aí, da gente preparar um folheto evangelístico com o endereço da comunidade, para você poder entregar. Querido, às vezes você não tem muita habilidade, você talvez não seja como a Bia, que tem liberdade. Querido, a Bia é fantástica, ela não tem vergonha de chegar perto das pessoas e de falar do Evangelho, de falar de Jesus.
qualquer lugar, ela para e fala para a pessoa e não tem desse negócio, não tem limitação, né? Graças a Deus, né, Bia? Querido, por quê? Porque ela está dando aos outros a oportunidade da pessoa se decidir, da pessoa crer. Ela não fica presa em pensar, mas e se eu falar e a pessoa ficar ofendida? Se eu falar e a pessoa ficar me achando chata? Sendo chata ou não, você está dando a oportunidade do outro poder mudar de vida, querido. Porque, olha, você pode saber que um dia vai ter um julgamento. Você pode saber, e esse dia vai ser dia pesado. A Bíblia diz: quem pode suportar o dia do Senhor? Porque é como a potássia dos lavandeiros e como o fogo do ourives. É assim que vai ser o dia do Senhor. Vai ser um dia em que vai ser como o derretedor de ouro e de prata. Que é isso, Denilson? Onde você arrumou essa? Está lá em Malaquias capítulo 3, não é? Todo mundo conhece Malaquias capítulo 3 a partir do verso 6. Mas se você pegar um pouquinho antes, está falando exatamente disso. Está falando da vinda do Senhor. E diz, olha, terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar esse dia? Meu irmão, porque não vai ser dia de oba-oba, não, vai ser dia de julgamento. Vai ser dia pesado, vai ser dia em que você vai ter que prestar contas da sua vida, da sua história, dos seus atos, da sua caminhada, da sua jornada, das suas palavras, de tudo que você fez, de tudo que você deixou de fazer. Olha, capítulo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Continua. Assentar-se-á como fundidor e purificador de pratas, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, e como prata. Então, ao Senhor trarão oferta em justiça. Meu irmão, olha que expressão forte, falando da vinda do Senhor. Ele vai se assentar como derretedor de pratas. Meu irmão, o fogo para derreter a prata, ele tem que ser tão quente, tão quente, tão quente, que a prata amolece. E tem gente achando que a vinda de Jesus vai ser mamão com açúcar. A Bíblia diz o quê? Quem suportará quando ele vier? Quem suportará quando ele vier? Meu irmão, você está achando que vai ser mamão com açúcar? Põe a sua barba de molho. E se você não tem barba, põe o que você quiser aí de molho, mas fique esperto. Porque o dia do Senhor será um dia forte, pesado. É dia de juízo. É dia de prestação de contas. É dia de acerto. E nós precisamos anunciar essas coisas. Nós precisamos, querido, que as pessoas saibam disso. Nós precisamos falar essa verdade para que as pessoas tenham consciência de que vai ser, o que vai acontecer,
de que elas precisam se posicionar, que elas precisam se decidir, elas precisam ter atitudes que possam levá-las para a salvação, para a vida eterna ou para a condenação, porque a escolha é de cada um. Você não pode viver pelo outro. Você não pode decidir pelo outro. Você decide por você. Você vive por você. Agora o outro vai ter que decidir por ele. Meu irmão, só que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem. Quantas pessoas não sabem? E muitas vezes a gente se torna omisso. A gente se torna omisso. Porque você não quer se passar por chato, porque você não quer se passar por careta, porque você não quer se passar por religioso. Nossa, você é radical demais. Você chega a ser chato, querido. Aí porque você não quer se passar por isso, muitas vezes você se torna omisso no anunciar da mensagem de Cristo. Deus está contando conosco. E ele falou, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como ouvirão se não há quem pregue? Aí você diz, não, mas isso aí então é pastor que tem que fazer isso. Meu irmão, pastor tem que fazer isso sim, com certeza. Mas essa é uma parte que, se todos os pastores do mundo pregassem o dia inteiro, dia e noite, não daria conta. O que acontece? Deus quer fazer a obra dele através do seu corpo. Essa mensagem precisa ser divulgada por cada um de nós. Cada um de nós. Nós não podemos forçar as pessoas a andar no caminho correto. Não podemos. A nossa pregação, ela não pode ser uma pregação, como diz o outro, na marreta. Tem muita gente fazendo pressão sobre o outro para que o outro realmente se renda a Deus. Querido, olha, você precisa fazer só uma coisa. Você precisa pregar a mensagem. A decisão é da pessoa, não é sua. A decisão do que ela vai fazer com a mensagem é dela. Você precisa anunciar a mensagem. Você precisa divulgar a mensagem. Você precisa chegar como instrumento de Deus e levar a pessoa a entender, olha, eu preciso decidir em seguir o caminho de Deus, renunciando às coisas das trevas, renunciando às coisas do mal, renunciando às coisas do pecado, renunciando às coisas que não agradam a Deus e me posicionando em ter atitudes novas, em falar de maneira nova, em viver de maneira nova. Nós não podemos, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que faz a obra, mas só que nós pregamos e Ele faz a obra. Nós anunciamos e Ele faz a obra. Nós declaramos a verdade de Deus e Ele faz a obra.
Ah, mas e se essa pessoa, ela não quiser seguir o caminho de Deus? Meu irmão, se ela não quiser, não tem ninguém que vai conseguir obrigar ela a seguir. Não é por força, e nem por violência. Se o coração daquela pessoa continuar endurecido em fazer os seus próprios caminhos, pelo menos você foi instrumento de Deus para anunciar a verdade àquela pessoa. No dia do julgamento, ela não vai ter desculpa, dizer, Senhor, mas eu não sabia disso. Ó, fulano estava lá do meu lado, sabia da verdade, mas não me falou. Meu irmão, ele pode até não querer seguir o caminho de Deus. A decisão é de cada um. Mas pelo menos você fez a sua parte. Você anunciou a verdade. Você mostrou o caminho. Você disse, olha, é por aqui que você chega à salvação. É crendo em Jesus. É seguindo a Jesus. É vivendo para Jesus que você chega na salvação. O interessante também é que ele diz que a pregação é a porta da fé. Olha que coisa tremenda. Ele diz, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pela pregação. Olha que coisa tremenda. Às vezes você pensa assim, acho que fulano, ele não quer Jesus não. Eu vejo o jeitinho dele assim, ele é todo doidinho, todo estranho, todo bagunçado. Eu acho que ele não quer Jesus não. Por que você acha? Só por causa da aparência? Só por causa do jeitinho atrapalhado dessa pessoa? Meu irmão, nós só vamos saber se a pessoa quer ou não quer pela pregação. A fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Tem pessoa que às vezes você acha assim, nossa, fulano, eu já ouvi muito as pessoas dizerem assim, fulano só falta Jesus. Fulano é bom demais, só falta Jesus. E às vezes esse fulano que é bom demais e que só falta Jesus não vai crer e não vai entregar a vida dele para Cristo. E às vezes aquele doidinho, todo abacalhado, todo torto, todo empenado, vai ouvir a pregação e vai crer, e vai mudar de vida. A gente não sabe, querido. A gente não sabe, só que a gente vai querendo selecionar. Eu lembro que um dia eu estava evangelizando os drogados da minha rua. Lá tinha uns 20 que ficavam dia e noite usando droga. Às vezes eles sentavam lá no portão da minha casa e ficavam lá, usando droga. E eu pegava o violão, ia lá sentava lá junto deles, cantava umas canções e falava de Jesus. Querido, aqueles caras mal encarados, tudo. Parecia assim, que se você chegasse perto deles, eles iam te matar, só de você chegar perto deles. Com aquelas caras assim todas, né? E eu chegava lá, começava a tocar violão com eles lá, e falar de Jesus para eles. Aqueles caras mal encarados, de repente, começavam a chorar. E eles falavam assim, pastor, você é o único crente aqui da região que não tem medo de chegar perto da gente. Tem crente que se você estiver indo aqui, numa calçada, ele atravessa a rua para não passar perto de você.
Ô meu irmão, você sabe quem vai crer na mensagem de Cristo ou não? Eu não sei. Por isso eu preciso estar disposto a ir até aqueles que eu acho que não vai. Ah não, fulano não vai querer nem ouvir falar de Jesus, porque ele é do mundão mesmo. Será? Será que ele não vai querer ouvir falar de Jesus? Quantas vezes você pode ser surpreendido com isso? Quantas vezes? Olha, eu já fiz evangelismo de carnaval. Evangelismo de carnaval é um evangelismo maravilhoso. Você chega, está todo mundo ali, na bagunça, todo mundo ali, né? Disposto a fazer o pior. Mas muitos que estão ali naquela bagunça, estão vazios, pensando em morrer, pensando em suicídio, pensando que a vida dele não vale a pena, pensando que ele não tem mais jeito, que mais ninguém vai conseguir dar para ele uma solução que seja viável para a vida dele. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de orar por uma pessoa que falou assim, olha, foi Deus que te enviou aqui, porque hoje eu estava pensando em suicidar, eu vim para cá disposto a morrer. A gente pensa assim, quem está lá no carnaval, lá, está lá na zoeira, lá, não quer nada com Jesus. Você não sabe, querido. Você não sabe. Eu fiz evangelismo de carnaval muitos anos. Todo ano a gente tinha uma surpresa. Todo ano a gente tinha surpresa. Por quê? Porque muita gente que está ali porque não encontrou outro caminho, não encontrou a oportunidade de ver a vida da maneira correta. Eu lembro de um jovem que eu comecei a falar de Jesus para ele, ele falou assim, cara, eu preciso que você ore por mim. Eu estou muito mal, eu estou muito arruinado, eu preciso que você ore por mim. Cara, você imagina que alguém lá na bagunça vai pensar que ele precisa de oração? Meu irmão, é porque a gente julga. Eu falei com ele assim, então olha, feche seus olhos, eu vou orar por você. Ele falou, mas você vai orar agora? Eu acho que ele pensou que eu ia orar em casa. Vamos orar agora, você não está precisando de oração? Vamos orar agora. Então tá, ele fechou o olho e eu abracei ele ali e comecei a orar por ele. Meu irmão, nós precisamos pregar a palavra. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Muitas pessoas, elas vão ter a vida transformada através do momento que você chega até elas com as boas novas do Evangelho. Tem muita gente querendo mudar de vida, mas nem sabe por onde começar. Nem sabe que o Evangelho é uma oportunidade tão fantástica. Não sabe. Ela está ali arruinada, com a vida toda destruída. Ela está ali cheia de pesos, de tantas feridas. Ela não sabe que o Evangelho traz cura, traz restauração, que o Evangelho traz libertação. Meu irmão, quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu estava todo destruído. Todo destruído.
E Deus transformou a minha vida. Transformou a minha vida. E eu lembro que eu fui alcançado pelo Evangelho, e eu entrei com tanta sede em Deus, com tanta sede, que um mês depois que eu estava na igreja, eu fui batizado nas águas. Não podia esperar mais. Eu tinha certeza que era aquilo que eu queria viver para o resto da minha vida. Eu tinha certeza. Olha, é isso que eu quero viver para o resto da minha vida. Eu falei isso com Deus. E eu fui batizado um mês depois, nas águas. 2 meses depois, eu fui batizado no Espírito Santo, lá dentro do meu quarto. Orando, buscando a Deus dentro do meu quarto. O Espírito Santo me encheu, lá dentro do meu quarto. Uma experiência sobrenatural. Sobrenatural. Eu lembro que eu estava lá orando, de repente eu fui tomado. Meu irmão, a minha carne tremia. Nunca tinha vivido aquilo na minha vida. Minha carne tremia assim, olha, sacudia. E eu comecei a orar em línguas. E a minha família não sabia nada daquilo, nunca tinha ouvido falar daquilo, nunca tinha visto aquilo. Minha mãe achou que eu estava ficando, era doido. Minha mãe chegou perto de mim e falou assim: meu filho, que você mudou de religião, eu até aceito, mas eu não criei filho para ficar doido. Foi a declaração da minha mãe, no dia que eu fui batizado do Espírito Santo, lá dentro do meu quarto. Eu orava em línguas da maior altura, eu não conseguia me conter naquela experiência. Meu irmão, tem muita gente que não sabe desse caminho, que não sabe o quanto é bom viver no caminho. Tem muita gente esperando essa oportunidade. Tem muita gente achando que igreja é alienação, é coisa. Que Deus é criação da mente humana. Irmão, as pessoas precisam saber a verdade do Evangelho. As pessoas precisam ter a oportunidade, se elas vão mudar de vida ou não, não importa, não é isso que cabe a nós. Não é isso que cabe a nós. Isso aí é a obra de Deus na vida dela. Mas o que cabe a nós é anunciar. O que cabe a nós é mostrar o caminho. O que cabe a nós é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Querido, olha que coisa tremenda. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa foi a ordem de Jesus. Falou: olha, todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Todas. Quem precisa ouvir o Evangelho? Todas. Ah, mas fulano eu acho que não vai querer o Evangelho.
Olha para você ver a vida dele. Olha para você ver. Ele é todo atrapalhado. Ih, não, fulano não adianta não. Irmãos, a gente não sabe. Nós não sabemos quem vai crer e quem não vai crer. Nós não sabemos. Eu mesmo era o improvável. Eu era improvável. Muitas vezes eu falei com Deus, Deus, o Senhor me amou muito mesmo. Muito. Porque não tinha nada de bom para atrair Deus. Não tinha. Era uma sucataiada velha. Toda distorcida, toda contorcida, toda arrebentada. E Deus olhou para mim e falou assim, ó, vou alcançar aquele menino ali, ó. Era um menino mesmo, né? Com 19 anos de idade. Deus falou, olha, eu vou atrair ele para mim. Meu irmão, às vezes Deus escolhe pessoas que a gente não escolheria. Às vezes Deus, Ele recebe pessoas que a gente não receberia. Falei, nossa, fulano vai dar trabalho demais para alinhar. Mas Ele quer alinhar aquela pessoa. Irmão, a obra não é minha, a obra não é sua. A obra é dele. Se ele escolheu alguém empenado, deixa com ele vai desempenar. E se ele escolheu alguém que está bem bonitinho, está bem certinho, deixa com ele. Ele também vai trabalhar na vida dele. Porque Deus não está fazendo acepção de pessoas. Ele quer aquele que, de verdade, está disposto a obedecer. Ele quer aquele que está disposto a obedecer. Tem umas pessoas que, quando você vê ela transformada, você não acredita, não. Você não acredita, não. Você fala assim, que é isso? Só Deus podia fazer essa transformação. E é mesmo. É mesmo. E isso glorifica Ele. Isso glorifica Ele. Você olha para aquela pessoa que estava toda destruída. De repente aquela pessoa está toda regenerada, toda transformada, toda limpa. Deus pode fazer essas coisas. Você se alegra com isso? Amém? Meu irmão, só que como ouvirão, se não há quem pregue? Como? Deus tem nos desafiado neste lugar a levar a mensagem. E eu quero ver se a gente consegue fazer esse folheto mais rápido possível. Vamos elaborar aí. Não sei se a gente vai ter uma mensagem própria da comunidade ou se a gente vai aproveitar alguma mensagem evangelística. Mas vamos trabalhar em prol disso. De repente a gente pode até ter mais de um folheto evangelístico. Querido, se cada um de nós, você colocar 10 folhetinhos na sua carteira, 10 folhetinhos, você colocar ali, olha, né, na sua bolsa, você encontrou com alguém, fala, querido, olha, eu quero deixar esse folhetim com você. Medita nessa mensagem. E se você quiser, né, saber mais dessa mensagem, eu queria compartilhar com você.
né? Querido, é porque muitas vezes a gente não pega as oportunidades. Muitas vezes a gente se torna tímido, quando nós deveríamos ser ousados. O folhetim é uma maneira de abrir a oportunidade para você poder anunciar a Cristo. Eu tenho certeza que se todo mundo tivesse no ritmo da Bia, não precisava de folhetim. Mas o folhetim vai abrir porta para você chegar no ritmo da Bia. Querido, e é lindo isso, é maravilhoso você poder se tornar, olha, eu sou agora alguém que faz parte dessa corrente do bem. Eu faço parte dessa corrente de expandir o Evangelho, de levar Cristo às pessoas, de levar o entendimento da verdade às pessoas, para que outros possam crer. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você agora lembrasse de 5 pessoas que você sabe que não estão andando no caminho de Deus. 5 pessoas. Você conhece 5 pessoas que não estão andando no caminho de Deus? 5. Você conhece 5 pessoas que não estão andando no caminho de Deus? Eu queria que você anotasse o nome dessas pessoas, para você começar a orar por elas, para você começar a gerar no seu coração o compromisso de levar o Evangelho até essa pessoa. 5 pessoas. Talvez você pensou assim, nó, meu primo, nó, fulano de tal, meu vizinho, nó, meu irmão, nó, meu pai, nó, fulano. Eu falei 5 pessoas. 5 pessoas é assim, ó, rapidinho você. Tem tanta gente precisando ouvir a mensagem de Cristo. E nós podemos ser instrumentos de Deus. E aí eu quero convidar você, nessa noite, a ficar de pé. E nesse momento você vai orar por essas 5 pessoas. Você vai começar agora. Você vai começar agora. Pedindo a Deus por essas 5 pessoas. Se possível, anote o nome das pessoas.